né, tanto trabalho de homens e também mulheres, né, trabalho em casa, cansativo, mas nosso esforço não vai estar aqui, né, isso tudo isso é missão de Deus, né, e eu compartilhar com os irmãos a tragédia que eu presenciei essa semana. Agora, o dia 11, né, dia 8 foi sexta-feira, segunda-feira, dia 8, bom. Salomão uma vez falou que é melhor você cuidar mal, né? Do que ficou quente, na verdade. E você dá um momento, você esquece, né? Que é normal, né? Você vai pro velório, você vê aquela pessoa ali sendo velada, você é confortado com o dia, porque você sabe que o dia vai acontecer de cada um de nós, né? Então, segunda-feira, eu estava vindo para casa, no trabalho, 5, 10. Aí no trajeto na pista, aí tinha um engarrafamentozinho bem pouquinho. Engarrafamento pouco. Aí deu para estar de luz, as pessoas pararam lá na frente. Aí eu peguei vista ali, foi um acidente, né? Quando tem engarrafamento, às vezes o carro velho, o acidente foi de verdade. E quando eu me aproximo, e eu tive que passar bem devagarzinho e até parei, então. Quando eu cheguei naquela eu paro, lá tinha um senhor de 55 anos, mais ou menos, acho que de 55 anos, lá naquela igreja, eu tinha acabado de morrer. Acho que ele estava com 10 minutos que aconteceu aquele acidente. E ele era um trabalhador da construção civil, ele estava com uma moto, com uma calça, só não estava com fato, estava com uma blusazinha normal. Ele já estava morto no chão. Eu parei, presenciei o caminho, as pessoas estavam parando, né, porque eu vi da vida. E a gente fica meio se comove, porque aquele cidadão, ele foi trabalhar e ele nunca pensou que naquele dia ele ia morrer. Então ele não pôde retornar à sua casa. Ele estava de bicicleta, porque o patrão dele, tanto que ele estava lá no chão, só que parece que machucou sua perna, que estava sendo a perna, mas esse cidadão, a portada foi tão grande, eu parei, segui pertinho, sei que ele estava todo sanguentado e um pouquinho cheio de sangue, só de sangue bem pouquinho, né? Ele bateu a cabeça e a portada foi grande. Então aquele senhor, ele não retornou à sua casa. Foi um dia normal para ele. Ele se levantou na segunda-feira, foi trabalhar, como assim, todos dois fazer, na verdade, vamos trabalhar. Mas a nossa intenção é, quando terminar o trabalho, voltar para casa. Com certeza foi a intenção desse cidadão. Mas ele não conseguiu chegar em casa. Tanto que eu fui ontem no sindicato da construção civil, porque lá acontece essas coisas, é acidente de trajeto, né? E tem que se assinar o sindicato. O sindicato realmente colocou uma montante pesada nos estados e eu sabia que foi aquele outro. Ele trabalhava até no Matão também. A mesma empresa que eu trabalho. Tanto fazer para mim, eu ia falar dele igual a coisa que eu falo. Aí eu descobri que ele trabalhava na mesma empresa, só que eu troquei de novo. Então eu não quero falar com tudo isso. Então eu tenho que ficar vigilante, é verdade. Temos que estar sóbrio, né? Para não acontecer realmente ficar. Porque a vida de Cristo, ele se refere tanto ao poder de voltar a levar a sua igreja, mas também a nossa partida. Da qualquer momento, nós podemos o que partir, morrer, verdade? O que aconteceu com esse cidadão pode acontecer comigo e com você. Nós não estamos dizendo dessa prática. Mas se estivermos firmes no Cristo e tentando e buscando fazer a vontade de Deus, nós sabemos que nós morremos para viver. É verdade? Não é só Deus que pode ter misericórdia de cada um de nós. E alguma coisa que conforta a gente, nós sabemos que um dia pode acontecer comigo, com você, mas que nós possamos acontecer filho, não é verdade? Para que a nossa morte seja para a vida eterna. Se ficar de pé, vamos falar.
Santo Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Deus, ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que vai aceitar, vai modesto, no nome maravilhoso. Aqui desde já, Deus, em nome de Jesus, eu quero Te agradecer por esse dia que se passou. Te agradeço, ó Deus, por tudo, Pai, que o Senhor proporcionou, Pai, durante esse dia para cada um de nós. E nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas o Senhor tem proporcionado na casa deles. Só o fato, Pai, de estarmos aqui vivos, respirando, é graças a Ti, Senhor. Que é o Senhor, Pai, que nos guarda, e é o Senhor, Pai, que nos protege, e nos livra, Pai, do mal. E o que nós temos, ó Deus, é só Te agradecer, Pai. Tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, a gente louca, Pai. Nós não somos, ó Deus, merecedores de nada, mas a cada dia, o Senhor tem agido com misericórdia, com poder. Muito obrigado. Que eu tenho realmente pensado Te agradecer. Eu que não sou mentira, mas com esse Cristo, em nome de Jesus, que eu fui levado, eu te oro, te agradeço, amém. E amém. Minha razão de viver, meu maior prazer é Te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar. E o Teu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção. E o Seu amor invadir de alegria fluir em meu coração. Eu quero mais, muito mais do Seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do Seu poder. Você é a razão do meu viver. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei. Meus 12 talentos são pra Te servir. Meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa.
dia, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Boa noite, irmã igreja. Boa noite, irmão. Vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 3. Sabemos que Abraão, ele andou mentindo lá para o Egito, né? E o que foi que aconteceu com o faraó lá? Você se lembra? A voz suave, né? Assim, né? Ah, A faraó, né? isso. O que foi que aconteceu com ele? Foi lançado ao praga lá das mulheres, né? Ele, praticamente, Abraão, ele foi expulso, tá? Mas ele ganhou alguns bens. Ganhou gado, ouro, sabe? E, juntamente também, Ló, né, o seu sobrinho, também, ele ficou rico também. Bastante. Mas aconteceu uma coisa que no meio deles, que houve um atrito, houve uma briga entre as pessoas que trabalhavam com ambos. E Abraão, né, chamou Ló e conversou com ele que, olha, nós somos parentes. Nós não devemos cuidar de nós e nem do nosso funcionário. Então, houve uma separação entre Abraão e Ló. Interessante que eu lembro que como o faraó, né, ele tirou Abraão do lado
Só que Abraão ele tinha contado uma meia mentira. Ele contou uma mentira. As pessoas dizem que foi uma meia mentira. Mas mentira é mentira. E Deus ele tinha feito, Abraão também tinha feito um altar lá em Betel. E nessa saída, ele volta para lá e tenta, né, adorar a Deus. Eu vejo que ele voltou e pediu perdão. Eu peguei e eu levou isso. Aleluia. Capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para uma guerra. Ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, com sociedade, prata e ouro. Fez a sua jornada do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda em Betel, em Judá. Até o lugar do altar que outrora tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. E logo que ia com Abraão também tinha rebanho, gado e tendas. E a terra não podia suportá-los para que habitasse junto, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. E disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está dito em ti toda a terra? Peço-te que afaste de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como que havia para zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló na cidade da campina, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, a gente vê aqui que Abraão, né, e Ló, aconteceu aqui. Aconteceu o que de acordo com o texto, aconteceu uma contenda entre os seus funcionários. Então, o que Abraão, sendo um patriarca, ele poderia muito bem pedir para Ló: essa terra aqui eu vou para essa. E lá, ele deixou a escolha para quem?
mais jovem. E nós, quando ele olhou a Campinho, ele viu aquele tudo como fosse O jardim do o céu. jardim, Bonito, né? como fosse também, né, o Egito, o Nilo. E lá ele, como sendo materialista, ele cresceu da hora e foi para lá. É interessante que o texto ele vai falar aqui que ele foi armando Tem. tempo, armando tempo, até chegar na cidade de Sodoma. É interessante que Deus, ele fez o Espírito Santo deixar aqui no versículo 13, dizendo que eles eram grandes pecadores. Eles eram grandes pecadores. E isso mostra que quando a gente começa a pecar, mostra que quando a gente começa realmente a pecar, a gente não vai uma vez. Ele não entrou na cidade de Sodoma, no meio do morro, uma vez. E sabemos que Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas alguns textos, como lá em Judas, diz que Deus destruiu as cidades vizinhas de Sodoma e Gomorra. Então não foi só Sodoma e Gomorra que foram destruídos, mas as cidades vizinhas. Olha só o versículo 12. Na parte C do versículo, na parte C do versículo 12. Na cidade da Campinho, ia armando a sua tenda até chegar em Sodoma. Então ele ia armando. E quando ele ia armando, talvez ele tenha visto, né, a situação daquele povo, como aquele povo se comportava. Porque mais tarde o Espírito Santo vai deixar aqui registrado essa situação. Então nós vemos que pela visão de Ló, pelo que ele viu, ele diz: eu não preciso do Senhor, eu vou fazer minha vida aqui nessa terra. E o que aconteceu com ele? Nós sabemos no contexto da história que mais tarde os anjos visitam Abraão e Abraão roga, conversa com Deus, barganha com Deus, e lá não tinha cidade. Ele vai, começa com 100, vai baixando, até parece que 10, 5 pessoas. Então nós sabemos o que aconteceu com Ló, mas a nossa visão aqui para Abraão. Você quer citar alguma coisa sobre o versículo 1 e 2 e 3? São 1 e 2 anos. Não, até o 3, né? Está mostrando a questão de regressar, voltar. Não teve a ganância de pedir para legir. Todo o projeto que ele faz aqui é que volta para aquele destino que Deus tinha dado para ele, destino local.
E aqui está mostrando a trajetória, ele está voltando. E é interessante a companhia que, ó, vira abandonando a mão, vira abandonando aqui. Aí quando eles vão chegando naquele local, infelizmente chegam no ponto que eles tanto animal, tanta coisa, estava ficando escassa, aí os pastores começaram a discutir. E nós imaginamos que você fala sobre Abraão, que Abraão era um diferenciado. Mesmo antes de Deus ter falado, ele ter obedecido, Deus chamou porque ele tinha uma justiça, mesmo sendo humana, mas que Deus observava. E nós vemos um de justiça. Ele chegando, conversando com o homem, no descarga, no menospreza, o irmão falou, toma a frente desse qual local vai escolher e dá toda a permissão para aquele jovem escolher. Aí ele escolhe a outra melhor, que é o local das campinas, é o que ele precisa, e aí ele poderia, já o risco, escolher aquele caminho. Mas ele não se conformou, e aí, como eu falou, olhava com a sua tenda até entrar na situação comum, né? Até que ele ficou ali afastado, porque ele não deu um espaço. Ele já estava no risco grande, ele estava na direção. Mas aí se liga com a gente. Além de estar no mundo, está observando, desejando, contemplando, a gente acaba estendendo os nossos desejos, as nossas casas, a nossa vida, vizinho colado com grandes pecadores. É interessante que a gente vê que o pecado ele é sorrateiro, né? É. Uma coisa sorrateira. Como a gente pode levar a maneira que Ló vivia, né, com a nossa vida humana, conhecendo os caminhos do Senhor? A gente vê que Abraão era um homem de buscar Deus. E essa justiça fez voltar, e estava voltando para o canto que ele tinha armado um altar, e começou a invocar o nome do Senhor. É um homem que realmente buscava. Então, a gente vê que ele teve um discipulado. Logo teve um discipulado. Ele teve ali uma pessoa que ele via que era. Deus tinha prometido 3 promessas para ele, né? A terra, a riqueza e a nação da terra. Então foi essa a promessa que Abraão ele recebeu do Senhor. E com isso, Ló também foi abençoado. Porque tem um texto que diz, olha, aquele que te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. Mas aquele que te abençoar ou andar contigo, vai ser abençoado. Então a gente vê que Ló que teve aqui um discipulado, viu que tinha um homem que buscava Deus, mas ele foi muito materialista. Ele olhou para. Ele não pensou nos animais do seu time, não pensou, só pensou na vida dele. Ele praticamente ele foi entregue a si mesmo, como fala lá em Romanos, né? Que a ira de Deus, o embaixo do céu, contra toda impiedade, interessa ao homem que detém a verdade pelo erro. Então a gente vê que ele teve discipulado, teve ali andou com Abraão, mas ele não se preocupou em conversar com Deus. E aí eles se separaram.
Versículo 4 e 5 seguinte. Então, 6. Então, você viu aí na sua casa, sua leitura. Eu pesquei. O 4, 5 e o 6. 12 anos a fim de servir. Edom. E também Nó que ia com Abraão tinha rebanhos e vacas, e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muito, de maneira que não podiam habitar juntos. Que dá para falar esse respeito. É como o Paulo. Eles tinham muita riqueza, mas não tinham como sustentar. A terra não tinha como sustentar a vida deles. É interessante que Abraão ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Ele se lembra daquele deserto que Jesus ele passou? Era árido, né? Uma terra seca. Abraão também, quando se separou de Ló, ele foi para o deserto praticamente igual. Um deserto que era muito seco e muita nuvem. Ele foi para esse local. E nós vimos também que ele lá, Deus, ele chega para Abraão e diz, olha, e disse a Abraão, não haja contenda entre mim e ti. Porque realmente o que Abraão ele fez, ele disse, olha, vamos se separar, mas vamos se separar na paz. A gente vê que mais tarde, como eu falei, Abraão, ele luta realmente por Ló, por seus filhos, ele luta, ele fala por Deus. A gente vê isso. E Deus, ele faz a promessa, né, o Senhor, versículo 10 em diante. Deus, ele faz a promessa a Abraão. Mas veja o que vai acontecer aqui no versículo 14. Versículo 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue-te os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vê, eu te darei, e a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Você acha que você é descendente de Abraão? Mesmo antes de conhecer o Senhor? Começa a cegar até hoje, né? Obrigado, descendente de Abraão. Todas essas pessoas aí, esses pagãos aí, as estrelas do céu, como a areia do mar.
uma tarefa, né? Uma tarefa. Você chega lá na sua casa, você apanha uma mão cheia de areia. Bota lá em cima da mesa do esposo. E tem que contar quantos gramas tem uma mão cheia de areia. Mesmo assim, a gente não tinha capacidade de saber quantos são os nascimentos de Abraão. Nós somos pela fé. Nós que conhecemos Jesus, a nossa vizinhança também são filhos de Abraão. Interessante que Abraão ele está lá no Hades, ele está lá no inferno. Vamos supor que o Hades que seja o lado bom do Hades, e aqui seja o lado ruim do Hades. Só que existe aqui uma separação, que é essa daqui. Há uma separação. E quem está lá? Todo mundo está no seio de Abraão, que é o pai da fé. Aquele que nos trouxe, né? A gente ter conhecimento sobre. Então, quando bem falou o Cícero, né? Quando ele diz carne, a gente tem uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia. Seja nós vivendo uma vida de pecado, sem conhecer Jesus, sem nunca ter sido batizado, a gente tem uma Bíblia. Só que nós temos essa Bíblia, dessa vida que nós temos, que é um Espírito. Esse Espírito, ele vai sofrer na Bíblia. E nós sabemos disso porque Jesus, ele deixou revelado, ele foi Espírito. Então, sabemos que Abraão, ele está no local que ele está colocando todo ser humano no seu ser, guardando, cuidando, até Jesus aparecer, destruir tudo isso aqui. E aquelas pessoas que estão vivendo a vida espiritual já com Abraão, ou no outro lado do povo sofrendo, né, elas vão vir juntamente com Jesus. Nós vamos ser transformados no nosso corpo, se estivermos aqui, né? Ainda vamos ser transformados. E aqueles que vivem uma vida totalmente desgarrada, desobedientes, eles vão ficar aqui para passar pelo processo da purificação da terra. Ser queimado, passar pelo batalha do fogo, tratar diante a ser julgado, desde o momento dos primeiros pecados. Então, irmãos, o que eu vejo aqui, eu vejo que Abraão, ele era um homem que se buscava o Senhor. E ele armou aqui a sua tenda, aqui versículo 18. Abraão, mudando a sua tenda, foi habitar no cabanhar de Mamre. E então, junto a Hebron, levantou ali do altar ao Senhor. Então, ele levantou 2 altares. Deixou um lá em Betel, e aqui já em Cabanhar de Mamre, ele levantou outro.
E lá, ele passou por ele. Vamos orar por isso. Amado, Pai Santo, Pai querido, em Cristo Jesus, sabemos que nós não podemos estar olhando para esse mundo, vendo as coisas lindas desse mundo. Mas, meu Deus, a levantar de momentos de oração, momentos de buscar, nos ajuda, meu Deus, nessa fé, Pai, que Abraão teve, finalmente contigo, que ele ganhou o nome de ser o Pai da fé. Nos Pai, nos ajuda através do teu Santo Espírito, a estar te buscando mais e mais. E que outra vez que a gente possa, meu Deus, estar falando sobre esse homem, que a gente possa estar mais capacitado. Nos ajude, meu Deus, em Cristo Jesus, e Deus de paz. Cuida, meu Deus, daqueles que não puderam vir. Cuida, meu Deus, da nossa vida espiritual. Sabemos, Pai, que estamos nessa terra e somos como uma vela, vocês. Todo ser humano, meu Deus, está ligado ao cordão de prata de um momento contigo. E do momento que é cortado, meu Deus, a gente vai realmente te ver. Quando realmente se cuide de cada um. Cuide de Deus, através de Jesus. Em nome de Cristo, eu oro, eu te peço. Amém. Amém.